Cara, você conhece a história da República Brasileira? A República Federativa Brasileira? Ou Federativa Brasileira? Isso. Essa mesma sociedade que você vive hoje? Eu vou te contar. Tudo começa em 1841. Ali tem o início do golpe militar que viria a se discorrer em 15 de novembro. Parece um assunto um tanto chato, um tanto maçante, mas eu vou tentar contar isso de uma forma bem lúdica, bem objetiva e descontraída, para que você entenda um pouco sobre de onde nasce essa república. Em 1841, Dom Pedro II, o Pedrinho, cara, você conhece o Pedrinho? Assume com 15 anos o segundo reinado, dá início ao segundo reinado, com 15 anos, em 1841. Já em 1850, cara, o Brasil era uma potência, o Brasil tinha uma moeda forte, o Brasil era rico, o Brasil tinha inflação controlada. Claro, a taxa de desemprego era quase nula, mas isso tudo baseado na escravidão, que era uma coisa horrível. Dom Pedro II estava tentando acabar com isso, mas não podia fazer isso de uma hora para outra, porque ele já tinha o exemplo da Guerra Civil Americana. Quando Lincoln tenta fazer isso de uma forma imediatista e bota o país numa guerra civil com os confederados contra a União. Então, tudo aquilo assustou um pouco os abolicionistas aqui, principalmente o imperador Dom Pedro II, e o pessoal. O Brasil estava nos eixos, a gente produzia a borracha, a gente produzia o café era muito forte, era o ouro negro. Nós tínhamos os diamantes da Chapada Diamantina, nós tínhamos o ouro de Minas Gerais. O Brasil era o outro, cara. O pedágio de Imigrantes era R$ 2. Na rádio tocava Melvis, tocava The Purple, tocava Soundgarden. A escola na padaria Ponzoni era 70 centavos, muita gente se tornou alcoólatra ali. Bom, mas tinha um pessoal que era completamente, não via com bons olhos esse movimento abolicionista. Quem eram esses caras? Eram os manufatureiros das commodities, da borracha, do café. Era o pessoal que dependia da mão de obra escrava. Eram os barões. Eram os barões, os condes, os viscondes, os marqueses e os duques. Eram títulos comprados, isso era comprado. Ninguém nascia, você não é nasceu o barão de Mauá. Está sendo concebido nesta manhã o Visconde de Ouro Preto. Olha, o Duque de Caxias foi concebido ontem. Mentira, isso era comprado, você comprava isso. E não tinha nenhum tipo de benesse social ou econômica, isso era apenas status. Eu sou barão. Bom, enfim, e esse pessoal achava que a escravidão deveria ser mantida, só que Dom Pedro II não pensava dessa forma. Tanto que em 1850 ele promulga a Lei Eusébio Queiroz, que é a lei que proíbe o tráfico negreiro. Ali ele já acaba com boa parte da galera que sobrevivia com esse tráfico. Os caras começaram a torcer o olho. Olha, esse Pedrinho aí vai dar trabalho. Que nada, é apenas um entusiasta. Vai passar, é coisas de jovem, coisas de jovens. Coisas de jovens, passa. Só que não passou. Em 1875 ele promulga a lei do ventre livre. E a galera continua torcendo o olho. Olha o Pedrinho dando trabalho de novo, galera. O Pedrinho tá dando trabalho. Não. Isso é coisa de golpista miliciano. Vai pra Cuba, vai pra Cuba. Fascista. Esse pessoal, então, mantém, deixa tudo quieto. Em 1875 ele cria uma outra lei, a lei do sexagenário. A galera, então, se emputece. Só que em 1888, em 13 de maio de 1888, é o estopim, é a gota d'água, quando é promulgada a Lei Áurea e a abolição total da escravidão.
Esse pessoal ficou emputecido e nasce ali um movimento republicano. Um movimento republicano encabeçado pelo Benjamin Constant, Tenente Coronel Benjamin Constant, o Marechal Deodoro e o Quintino Bocaiúva, que era um jornalista, era o único civil que encabeçava esse movimento. Então, essa galera se juntou. E tinha um outro aspecto também. Dom Pedro II não tinha filhos. Os 3 filhos dele, ele já tinha perdido 3 filhos dele, vítimas de doença, né? Era século XIX, então a varíola matava, a tuberculose matava, a pneumonia matava, enfim. Então, a sucessora comum, natural, era a Princesa Isabel. A galera olhava e falava, mas uma mulher, imperatriz... Não, melhor não, não, não. Nota um resquício de machismo aí, mas tudo bem. Um elo da corrente. Mas a Princesa Isabel era casada, pô. Ela é casada com o francês, o Conde d'Eu. Ah, mas um estrangeiro, um imperador brasileiro... não, 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 melhor não, não, não. Vejo traços de xenofobia aí, além de serem completamente escravocratas, ou seja, uma questão racial bastante forte. Ou seja, eram racistas, xenofóbicos e machistas. Esses eram os pais da República. Essa era a galera do republicano. Ah, esqueci, o Rui Barbosa também encabeçava essa galera. Então, em 14 de novembro de 89, na escola da Praia Vermelha, ali no Rio de Janeiro, eles fazem uma reunião e sim, está promulgada o golpe. O golpe seria dado na manhã seguinte. Na manhã seguinte, às 6 da manhã, o exército sai da Casa de Armas e se encaminha ao Campos Sales, no Ministério do Exército, e destitui o Visconde de Ouro Preto, que era o ministro do Conselho. Ministro do Conselho... Presidente do Conselho de Ministros. Era o Visconde de Ouro Preto. Dom Pedro II está em Petrópolis, recebe um telegrama, retorna ao Rio de Janeiro e assim que chega na Casa Imperial, sofre uma prisão domiciliar. Eles queriam enviar o Dom Pedro II imediatamente para o exílio. Cara, ali está o André Rebouça, é um cara fantástico, um dos caras mais geniais da história do Brasil, que ninguém lembra. É um cara que construiu a ferrovia da Serra da Graciosa. Cara fantástico, um dia talvez eu faça um vídeo sobre ele. Mas todo mundo se desespera. E eles queriam embarcar imediatamente, só que aí se cria um medo de que a população se revoltasse e não deixasse, então aquilo seria feito de madrugada. Repare, Dom Pedro tinha 64 anos, uma idade avançadíssima para a época. Então, na madrugada seguinte, ele e a Imperatriz Teresa Cristina é colocado num navio, Alagoas, a qual leva para o exílio. Aos 64 anos, numa chuva de madrugada, cara. Esse pessoal que fez esse golpe, algum tempo depois se arrependeu, tanto é que o Rui Barbosa vai para Cannes, em França, onde o Dom Pedro II estava, e pede perdão. Ele pede perdão ao Dom Pedro II, as palavras foram: perdão, majestade, eu não sabia que a república era isso. O Benjamin Constant faz um discurso no Senado, se arrependendo profundamente do que tinha feito. Ali, com esse pessoal xenofóbico, machista e racista, nascia-se a República Federativa do Brasil. Esse mesmo conglomerado de pessoas que governam o teu país hoje. Esse pessoal aí, esses golpistas, fascistas que tomaram conta do país. Mas aí tem um aspecto bastante legal dessa história toda, porque este golpe era provisório. Eles iam promulgar um plebiscito para saber se o povo queria a manutenção da monarquia ou a implementação republicana.
E eles fizeram isso. Em 1993, 104 anos depois, um plebiscito cheio de numâncias presidencialistas, onde a campanha presidencialista republicana era feita com dinheiro público, onde os príncipes, a família Bragança não podia aparecer nos comerciais da monarquia, então era uma coisa bastante manipulada para que a república fosse mantida. Pra você ter uma ideia, na época da monarquia tínhamos 34 parlamentares, cara. Hoje são quantos? Para fazer o quê? Pô. E assim nasce a República Brasileira. É esta república que você vive hoje. É esta república polarizada de um lado. Você é golpista, fascista, e o outro coxinha, vai pra Cuba. Essa galera, que enquanto vocês brigam entre si, eles se divertem com o dinheiro público. Tudo baseado nessas constituintes aplicadas depois que essa república foi feita. Constituintes essas criadas para beneficiar a eles próprios. E dane-se você. Brasileiro, aliás, brasileiro é outro aspecto brasileiro. O sufixo eiro, ele é objetivado para exemplificar a profissão. Tipo, ferreiro, sapateiro, brasileiro. Brasileiro eram os que manufaturavam o pau-brasil. Os caras que trabalhavam entre postos, os caras que cortavam, os caras que transportavam. Este era o brasileiro e se transformou na alcunha de origem. Tanto é que Inglaterra, inglês, Dinamarca, dinamarquês, Portugal, português, Brasil, brasileiro, o brasileiro. Tá certo? Então essa foi um pouco da história da República. Se você gostou, por favor, se inscreva, dá o joinha. E se isso der certo, eu continuo contando algumas histórias, algumas curiosidades brasileiras para você, brasileiro. Obrigado, um forte abraço.